Hello, Mama Bear! Eu sou a Carol, mamãe da Sophie, uma pequena bilíngue de 2 aninhos e hoje de mamães e papais fazer exatamente o mesmo a introduzirem o inglês na vida dos seus filhos de forma totalmente natural, mesmo que hoje eles não saibam ou você não saiba absolutamente nada de inglês. Vamos para um recadinho rápido. Live, YouTube, TikTok, Instagram, muitos lugares, tá? Carol fica maluquinha às vezes, então se demorar muito para responder, é por causa disso, tá bom? É minha very, very important. Por que aprender inglês na infância ao invés de esperar o meu filho crescer, né, Carol? Deixa meu filho, coitado, se ele quiser, ele que aprenda. Tem alguns fatores que acontecem no cérebro, no desenvolvimento de uma criança que está aprendendo uma segunda língua, tá? Então, diversos pesquisadores apontam que até mais ou menos os 6, 7 anos de idade, a criança está no pico para aprender uma nova língua. E aprender uma nova língua na infância, pelo menos uma segunda língua na infância, traz diversos benefícios para a vida adulta. Uma delas é a habilidade de deixar o ouvidinho bem afiado para aprender novas línguas depois, tá? Então, esse é um dos pontos muito legais do bilinguismo na infância, tá? Então, se você introduz uma segunda língua na vida do seu filho ainda na infância, principalmente aí antes dos 6, 7 anos de idade, ele desenvolve uma habilidade no ouvidinho dele para aprender futuramente novas línguas, tá? Então, é muito mais fácil uma criança bilíngue se tornar multilíngue depois. Isso é muito, muito legal. Oi, deixa as lives salvas, queria ver a da hora do papá. Eu vou postar, tá? Se você estiver participando da jornada da criação bilíngue, no Telegram a gente manda o áudio de toda a live. Então, a live eu posto mais pra frente, mas o áudio, a gente extrai o áudio e manda no Telegram, tá? No canal do Telegram. E você consegue acompanhar com o material tudo direitinho. Mas as lives eu postarei mais tarde, tá? Então tá. Aí a gente sabe que se eu introduzir uma segunda língua na infância, futuramente meu filho terá mais chances, mais facilidade para aprender novos idiomas. Isso é muito legal. Porque quando a gente fala do inglês, eu falo muito do inglês porque eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por inglês, mas é muito fácil você ter acesso a materiais, né, em inglês e filmes e tudo mais. É muito fácil você ter contato com essa língua. Principalmente hoje em dia, né? Então é muito fácil o contato, tem muita coisa que a gente pode usar a nosso favor. Por isso que eu falo muito do inglês. Mas, Carol, eu detesto inglês, então não deixe de introduzir uma segunda língua. Talvez você ame francês, então introduza o francês. Talvez você ame espanhol, introduza o espanhol. Sabe? Então, quando eu falo de bilinguismo é 2 línguas, né? A língua nativa da criança e uma segunda. Se você detesta o inglês, não comece a criação bilíngue, porque é para a vida, né? Então, você precisa realmente gostar daquele processo. E aí, qualquer outra língua traz muito benefício para o desenvolvimento da criança mesmo, tá? Outra coisa que a gente fala dessa facilidade é neuroplasticidade, que também está no pico na infância, que é a capacidade, essa habilidade de se adaptar a novas situações. Então, quando a gente cria uma criança bilíngue, ela cria essa habilidade, o cérebro dela já está pronto para isso. Tá? Então, ela consegue se adaptar muito facilmente a diferentes situações. Por isso que é fácil também, mesmo se você não começou desde o nascimento. Porque a criança ela se adapta muito rápido, ela se adapta muito fácil, né? Aí outras questões entram também. A criança não tem pressão para aprender. Quando ela não tem pressão para aprender, ela aprende naturalmente. O que a criança aprende a falar? Porque você não pressiona ela para falar ali. É um ambiente muito natural para ela. Ela tá ali convivendo com você, ela tá ouvindo suas palavras, você está conversando com ela, mesmo com um bebê que não produz palavras. Então é tudo muito tranquilo para ela. Ela não está num ambiente de estresse. Quando a gente fica mais velho, que a gente precisa passar pelo processo de aprendizagem, que é quando você vai para uma escola, para uma sala de aula e tem que aprender determinada matéria, já muda, o cenário já muda. Já é um ambiente de mais estresse, já é um ambiente que cria mais ansiedade, já é um ambiente que você tem que estar constantemente acelerando ali, você precisa aprender rápido. Porque na próxima aula já vai ser outro assunto, depois outro assunto, depois outro assunto.
Então, assim, vai ficando mais difícil a partir do momento que você vai ficando mais velho, tá? Então, com uma criança, alguns pesquisadores falam que essa facilidade de aprender novos idiomas vai até os 8 anos, outros falam que vai até antes da criança, né, no caso do adolescente, atingir a puberdade. Então, assim, há controvérsias aí, né? Então, a gente não consegue estipular certinho até quando fica muito fácil. Então, a gente consegue avaliar algumas coisas. Outra coisa que a gente consegue avaliar é o período sensível da criança. Desde o nascimento até os 6 anos de idade, a criança está num período muito sensível de linguagem, ou seja, ela busca por linguagem. Ela está muito curiosa, ela busca comunicação, ela precisa se comunicar, ela está ali descobrindo muitas coisas através da linguagem. Então, esse é outro ponto que a gente pode observar também, que é benéfico para a gente introduzir o inglês na vida de uma criança, uma segunda língua, na vida de uma criança, tá? Ah, Carol, mas meu filho já tem mais de 6, impossível? Não, só vai mudando as coisas, tá? Então, assim, então é muito doido essas pesquisas, que a gente fica lendo artigos acadêmicos e tudo mais, e pesquisas e tudo mais. Alguns falam que até os 15 anos, se você consegue aprender uma segunda língua até os 15 anos, você ainda tem todos os benefícios dos bilíngues, né? Do que se você tivesse aprendido na infância. Outros já falam que é um pouquinho antes de atingir a puberdade. Então, assim, há controvérsia. Gente, peraí um pouquinho. Olha que louco. Jesus Christ, I'm so sorry. Battery. Olha a bateria. I'm sorry. Então, assim, essa história de o meu filho é muito novo para aprender é doideira, né? Porque que bom que o seu filho é muito novo para aprender, porque além de você estar trazendo diversos benefícios para o cérebro dele, é muito mais fácil. É muito, muito mais fácil. Deixa eu ver se tem questions aqui, que eu vi uma perguntinha, mas eu acho que eu já perdi. Tá. Aí, não é melhor eu esperar, né, o meu filho ter a base do português formado? Isso é mito, tá? Que a criança precisa ter a base da língua nativa dela formada para depois você introduzir um segundo idioma. Pelo contrário, quanto mais cedo você começa, uma criança que não tem base da língua nativa dela ainda, você introduz uma segunda língua, o processo de aquisição dessa segunda língua é bem parecido com o processo que uma monolíngue passa. Tá? Então, assim, vou usar exemplo para ficar mais fácil. Sophie, eu comecei a falar que a Sophie, ela estava com 9, 10 meses. Antes disso, eu só cantava musiquinha. Assim, treinava o ouvidinho dela? Treinava, porque eu só cantava musiquinha. Os videozinhos que eu colocava, ela não assistia, mas ela ouvia. Tudo musiquinha em inglês, tá? Então, eu treinava o ouvidinho dela, mas não tinha comunicação. Eu não conversava com ela. E a gente precisa dessa interação. A gente precisa conversar com a criança para ela adquirir essa língua. E mesmo que eu tenha começado aos 9, 10 meses dela, mais ou menos, eu não lembro exatamente quando foi. Eu vejo que o processo dela, eu consigo observar que o processo dela de aquisição dos dois idiomas são muito semelhantes. Assim, eu não vejo ela fazendo tanta diferença. Ela acaba optando mais por português em diferentes situações, mas o processo de aquisição tem sido o mesmo. Porque eu comecei antes dela ter a base do português formado. Depois, quando você espera muito, é impossível? Não, mas o processo da criança é diferente. Ela vai passando por marcos diferentes, tá? Então, para a gente observar o desenvolvimento da fala de um bilíngue, a gente precisa analisar muita coisa. Quando começou, tempo de exposição, a qualidade da exposição, muita coisa, sabe? Mas mais ou menos se você começa antes da criança ter a base da língua materna formada, ela vai passar pelo esse processo igualzinho à língua nativa. Então, ela não sente muita diferença, ela está aprendendo, tudo tem dupla representação para ela, tudo. Então, a cadeira não é só cadeira, cadeira é cadeira e chair. Tudo vai tendo dupla representação para ela. Ela vai pegando o nome de tudo, ela vai entendendo na cabecinha dela que aquilo ali tem 2 nomes. Então, é muito fácil. Tá? Agora, com uma criança que a partir dos 2 anos, mais ou menos, que já tem ali a noção,
da língua nativa dela, ela vai passar por outro tipo de processo. Então, primeiro ela estranha um pouquinho, ela vai tentar entender o porquê que está mudando, porque essa vai ser a primeira impressão, a criança vai estranhar um pouco, tá? Ela vai perceber o som diferente, ela vai perceber o som da língua, ela vai perceber que não é a língua dela, ela vai estranhar. Desse estranhamento, a criança passa pela curiosidade. Ela começa a ficar curiosa, querendo saber. Disso, ela começa a comparar. Dessa curiosidade, ela começa a comparar o inglês e o português. Então, assim, tá vendo que ela já tem uma base? Então, ela vai sempre tentar trazer um pouquinho pro português. Ela vai começar a tentar entender, ela vai ficar curiosa, ela vai comparar. Aí ela começa a inserir palavrinhas da segunda língua em frases da língua nativa dela. Aí ela começa, sabe? Tipo, olha, mamãe, isso daqui é uma apple. Porque ela tá vendo que ela tá aprendendo ali. Entendeu? Aí disso vai evoluindo para 2 palavrinhas, disso vai para uma frasezinha mais feita até a criança conseguir se comunicar efetivamente. Tá? Então, o processo é diferente, mas é super possível, independente da idade. O que vai mudar é a introdução, é o jeito que você começa com tudo, tá? Eventualmente, a gente chega no mesmo ponto, no mesmo caminho, tá? Então, assim, se eu começo com a sua nenenzinha, e você começa com uma criança de 8 anos hoje, o seu processo de introdução vai ser diferente da minha sua bebezinha. Eventualmente, nós vamos chegar no mesmo ponto. A gente vai chegar no mesmo ponto e continuar dali do mesmo jeito. Então, o que muda é só introdução mesmo, é como você vai introduzir aquele idioma na vida da criança, tá? Então, tem como adquirir, mas o processo vai mudando, porque o cérebro vai mudando também. Então, também tem pesquisas que falam que o cérebro muda depois da adolescência, vai? Então, toda aquela habilidade que a criança tinha para aprender, e aprender diversas coisas, diversas habilidades, que nem a neuroplasticidade, que é essa habilidade de se adaptar a diferentes situações, está muito no pico na infância. Ela continua com a gente? Continua, todo mundo tem. Só que vai diminuindo a intensidade. Ela vai mudando, o cérebro vai mudando. E é por isso que é muito difícil para o adulto aprender também. E aí entra a questão de adulto tem muita informação já na cabeça, né? A gente precisa guardar muita informação, a gente precisa saber de muita coisa, tem diversas preocupações e tudo mais. A criança não. A criança, todo estímulo positivo que você dá ali para ela vai estar aprendendo, ela está absorvendo. E tudo mesmo, ela não tem preocupações, ela não tem estresse, porque ela vai simplesmente aprender o que você estiver ensinando para ela. Se você ensinar coisa boa, ela vai aprender. Se você ensinar coisa ruim, ela vai aprender. Criança é esponjinha, né? Não é que a gente fala que criança é esponja? Criança não imita? E a criança imita tudo. Criança imita o seu comportamento bom, criança imita o seu comportamento ruim. Então, se você é uma pessoa que dá exemplo lá para ela, que você fala inglês, você escuta música em inglês, você assiste em inglês, a criança vai te observar e ela vai querer imitar. Então, a criança é total esponja. E é isso, aí quando a gente fica adulto, tudo vai mudando. A criança não tem medo de aprender, a criança não tem medo de errar, a criança não tem medo de falar. A criança fala, ela precisa se comunicar, ela está se desenvolvendo, ela precisa. A necessidade dela para o desenvolvimento dela é comunicação, é linguagem, principalmente até os 6 anos. É movimento. A criança não para quieta, né? Tem que se movimentar. Aí ela aprende enquanto está se movimentando. Desde o nascimento, como que a gente aprende? Tocando, sentindo, cheirando, sentindo gosto, fazendo algo. Por isso que é muito legal a criação bilíngue, porque você aproveita tudo que você está fazendo ali, ó, igualzinho você faz em português, gente. Pensa na língua materna, dá para ser do mesmo jeito. Sabe aquela coisa de você estar com a criança no colo, tá fazendo tudo e você narrando as suas ações ali mesmo? Exatamente o mesmo processo. A criança passa pelo mesmo processo de aquisição de uma segunda língua. Basta você saber fazer isso, tá? Então, assim, porque é o que eu tô falando, vai mudando conforme a idade. Sempre a introdução, vamos pensar na introdução. Como que eu coloco um novo idioma ali na vida daquela criança, sem traumas, sem nada, dando motivos reais para ela querer falar. E você tem que pensar sempre em motivo. Imagina uma criança mais velha, que a Sophie não pode nem questionar. Ela né, tá crescendo assim, para ela é normal. Para ela é normal me ouvir falando inglês e português. Agora, para uma criança que já é mais velha, não vai ser normal. A princípio, não. Aí você tem que tornar aquilo tudo muito legal, muito divertido e dando motivos para ela querer falar. É aí que entra o toque de mãe. Porque quem melhor do que você para fazer isso?
Se você tem ou conhece alguém com filhos mais velhos que fazia curso de inglês, me fala se a criança gostava. Porque são raras as crianças que gostam. Por quê? Criança precisa de movimento, ela aprende se movimentando. Aí você vai lá e senta a criança numa cadeira para estudar. Fora a escola, ela tem que aprender o inglês sentadinha na cadeira, ouvindo a teacher falar. E aí depois a criança não usa mais isso aquilo nos dias dela. Você não tá dando motivo para ela. Você só tá dando uma matéria para ela estudar. Entende? E aí a criança não vai aprender muito rápido e vai esquecer muito rápido. Porque isso eu vi acontecendo. Já dei aulas para crianças em escolas de idiomas mesmo, tradicionais. Eu sei o que eu tô falando. A criança aprendia muito rápido, mas na outra semana ela já não lembrava mais. Por quê? Porque não usou. Aí se é difícil para um adulto memorizar, guardar aquilo do inglês, aprendendo dessa forma, imagina para uma criança. Porque o adulto ainda tem, né, essa autorresponsabilidade, ele consegue falar, bom, preciso estudar isso aqui que eu não lembro mais. Deixa eu dar uma estudadinha aqui, o que também não faz, né, que é raro os alunos de escola de idiomas que estudam em casa depois. Raríssimo. Né? E a criança vai fazer isso? Óbvio que não. A criança vai lá fazer o que você está mandando ela fazer, entendeu? Então, se você não der motivos para ela falar todos os dias em casa, se esse ambiente não for normal para ela não vai falar, gente. Aí é real perda de tempo. Assim. Você tem que saber, na hora que você começa a introduzir o inglês na vida de uma criança ou qualquer outro idioma, você tem que constantemente dar motivos para ela querer falar. Senão, não vai. Se tem questions... Eu falo com a minha Sophie agora, 4 anos. Ela estranha às vezes, fala para eu dizer em português. Então, super normal. Ela ainda tá no processo de estranhamento. E aí vai ter coisas, eu falei disso ontem, eu acho, que a criança vai querer que mantenha no português. Por quê? Porque a criança gosta de rotina. A criança gosta de saber o que esperar. Ela vive para isso, né? Você não pode causar ansiedade na criança. Como que você ameniza isso? Colocando uma rotininha ali. Ela acorda, ela faz toda vez a mesma coisa, ela escova o dente no mesmo horário, blá, blá, blá. E não é nem questão de horário, não é questão de ser rígido nem nada. Mas é seguir um padrãozinho, ela segue um padrãozinho. Ela não segue horários, mas ela segue um padrão. A pessoa que vai tomar café da manhã, ela tem que pegar os filhinhos dela. Os filhos dela é a Minnie, a Peppa, a Bi. Então, todo dia. Esses dias a Minnie estava secando no varal, ela chorou, fez um escândalo porque a Minnie precisava tomar café. Então, a criança não pode ficar ansiosa para nada. Aí, se ela já está acostumada numa rotina com alguma coisa em português, é difícil ela aceitar o inglês. É por isso que você vai deixar de tentar? Não, a gente precisa procurar estratégias. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que ela comprou uma coleção de livros em inglês. Inclusive, uma outra aluna indicou e eu achei sensacional, achei muito legal e ela adquiriu. Ela comprou toda a coleção. Só que são de historinhas, são de clássicos, né? Tipo, Chapeuzinho Vermelho, bababá. E são histórias que a menina já conhece, que a filha dela já conhece. E ela já lia essas histórias para ela em português. Quando ela tentou passar para o inglês, ela não aceitou. Ela não quis. Porque ela pedia para a mãe dela voltar para português. Então, assim, a mãe dela consegue fazer tudo com ela em inglês, interage, ela gosta tudo, mas a história ela não aceita de jeito nenhum. Porque ela já está acostumada com aquela historinha em português, tá? E aí eu fui conversando com a mãe dela e tudo mais, falei assim, mas e as outras coisas? Todo o resto ela aceita? Aceita numa boa, ama, interage, mas essas histórias não vai. Falei, bom, então, outros livros, não tem jeito. Então, aí você também tem que saber que você não pode forçar, você não pode forçar a criança. Não é tipo, não, você vai ler, a mamãe vai ler em inglês e ponto. Não, então com uma criança mais velha, você tem que ter todo o cuidado. Por quê? Tenha em mente que não é errado ela falar português. Então, você não pode proibi-la de falar ou cortar o português da vida dela. Se ela já tem alguma coisa que ela já está muito acostumada, precisa criar outra rotina. Tipo, outro hábito. Porque se você continuar mantendo, fazendo todas as mesmas coisas e simplesmente passar pro inglês, vai ter criança que vai ficar mais resistente mesmo, tá? Porém, eu começo a falar e ela repete baixinho o que eu disse. Porque é isso. Então, ela gosta, ela vai aceitar. Mas tenta mudar um pouquinho a rotina dela. Só tenta mudar alguma coisa. Que você tá falando inglês e ela tá pedindo pra você falar português. Tenta usar em outro momento. Tenta fazer de uma forma diferente. Tenta usar inglês no parquinho. Pensa numa brincar. Leva ela no parquinho e fala em inglês com ela naquele momento. Ensina sobre
sobre ali, sobre correr, sobre escorregar, balançar. Começa assim a introdução, para ver se aceita, mas faça alguma coisa fora da rotina dela e introduz o inglês. Meu bebê tem 6 meses, já tento falar diariamente frases em inglês. Então, ótima idade. Qual que é a primeiro sentido que se desenvolve na gravidez ainda? É a audição, né? Tanto que os especialistas ficam, falam com a barriga, falam com seu filho enquanto ele estiver na barriga, faz carinho na barriga. O primeiro sentido é a audição. Então, olha como a criança já nasce pronta para isso. Ela já nasce precisando se comunicar, ela já nasce querendo ouvir. E aí, quando você fala com o bebê na barriga, ele nasce já propício, né? Ele nasce acostumado com aquele som. E a criança procura conforto, ela tá desesperada ali. Ela saiu da barriga da mãe, ela fica, meu Deus, né? Onde estou? O que estou fazendo aqui? Ela procura por conforto, qualquer coisa que remeta ela ao tempo que ela estava na barriga da mãe. E se você fala com a criança já em inglês, se você fala com a barriga, né? Que é meio doideira a gente falar, mas se você fica falando com a barriga, a criança já nasce acostumada com aquele som. Ela já conhece a voz da mãe, ela já sabe a voz do pai, e ela já nasce acostumada com os sons da língua. E ela consegue diferenciar desde muito cedo. É muito doideira, mas consegue. Então, esse negócio de não é muito cedo? Não, meu bem, não. Você pode começar até na barriguinha. Olha que doido. Como estimular um bebê de 6 meses? O que um bebê de 6 meses faz? É brincadeirinha bobinha ali, é o peekaboo, cantar musiquinha, ensinar, fazer tudo que você faz. Gente, tudo que você faz em outro idioma. Assim, é narrar suas ações. O que você está fazendo? Conversa com o bebê, ele precisa se comunicar. Ensina ele a sentar, faz o tummy time, que é colocar ele de barriguinha, vai falando com ele. Vai cantando musiquinha, vai literalmente narrando as suas ações mesmo, assim. Essa fase eu lembro, nossa, eu ficava muito com a sopa no braço, muito, eu ia fazendo tudo, narrando. Mãe tá abrindo a geladeira, mamãe tá fechando a geladeira, mamãe vai pegar tal coisa, mamãe vai colocar isso em cima da mesa. É literalmente narrar as suas ações. E aí, brincadeirinhas de bebezinho mesmo. Começar a montar bloquinho, sabe? Pega bloquinho, monta, derruba, você vai ensinando isso, você vai mostrando as cores desde bebê, mesmo que não entenda nada, mesmo que não produza palavras. Já vai acostumando a criança ali, vai acostumando o ouvidinho da criança e já vai dando vocabulário para ela, por mais que ela não entenda, é igualzinho no português. Fantástico, faz todo sentido esse negócio do movimento. Faz muito. Cara, a Sophie com 2 aninhos e meio, ela não para quieta, mas nem para ler. Nem para eu ler livro para ela não consegue sentar e prestar atenção em mim por mais de 2 minutos. Mas ela sabe praticamente todos os livros de cor. Então eu sei o quanto ela tá aprendendo ali. Às vezes eu fico igual, né, doida, falando mais alto, porque a bichinha tá lá, mexendo em alguma coisa. Vai pro outro lado, e eu tô lendo. Giraffes can dance. Aí eu vou aumentando o som pra ter certeza que ela tá me ouvindo, mas ela não para. E aí, a hora que eu falo, não, filha, agora você tem que sentar, vem aqui bonitinha com a mamãe tá lendo pra você, que eu falo a frase do livro e paro pra ela me completar essa frase, ela completa tudo. Mas você tem noção tanto de livro que a bichinha já sabe? E ela vai falando numa boa, e às vezes ela não tá nem prestando atenção em mim. Eu tô lá. One Sunday morning, the warm sun came up. Ela pop out of the egg. Aí ela vai. E tipo assim, ela vai me ignorando total, tipo, me desprezando, mas completando tudo que eu tô falando ali. E ela vai que vai. Mas não para quieta. Não para quieta, entendeu? Então a criança precisa se movimentar. Leia sobre os períodos sensíveis de Maria Montessori. Leia. Tipo, é assim que a criança aprende. A criança está procurando por aquilo. Aí a gente entende como funcionam os períodos sensíveis e se aproveita nisso para incluir o inglês. Então, se você sabe que a criança está na fase de ser... como que é? De ser útil. Tem uma fase que a criança entra de querer ajudar muito. E que se aproveita a pedir ajuda em inglês. You help mommy with this. Aí você começa a pedir ajudinha pra coisinhas de casa, sabe? Vamos lá levar o lixo? Mamãe precisa de ajuda. Ao invés de você só falar isso, você pode segurar ali, doutor. E você faz tudo isso em inglês. Segura o lado desse saquinho aqui, que tá muito pesado. A mamãe vai segurar esse lado. Vamos andando juntos? A mamãe precisa de ajuda. Nossa, você me ajudou demais fazendo isso. Sabe as coisas? A criança está buscando ser útil ali. Ela entra numa fase que ela precisa ser útil.
ela entra numa fase que ela, né, tá muito preocupada com o bichinho que morreu ali esmagadinho, com a formiguinha que você pisou. Ela tem essas fases. Ela tem a fase de separar por categoria, tudo, de categorizar tudo. Separar tudo por cor, de separar, sabe? Aí você aproveita isso para inserir o inglês. Ah, vamos separar as roupas com a mamãe? Essa aqui é a pilha da mamãe, essa aqui é a pilha do papai, essa aqui é a sua pilha de roupa. Vamos separar a meia, a camiseta. Você entende? Você entende o período que ela tá ali e você começa a introduzir o inglês ali, porque ela tá buscando por aquilo. Ela precisa daquilo para sobreviver, literalmente. Ela precisa se desenvolver naquilo. Então, ela está muito aberta para passar por aquele tipo de estímulo. E aí você aproveita isso e faz em inglês. Verdade. Falo com a minha filha, tem 1 ano, não entende, mas vai entender. E é assim, a gente começa a falar com o bebê, ele não entende no começo também. Aí a gente passa por um período de silêncio. Os bebês passam por um período de silêncio, né? Que é aquela fase que ele está simplesmente absorvendo tudo aquilo que você está falando. Então você acha que a criança não está te entendendo, um belo dia a criança já está respondendo seus comandos e fala, meu Deus, entendeu? Isso é em português e isso acontece em inglês também. Na hora que você começa a introduzir um segundo idioma, a criança vai passar um tempinho sem te responder, só olhando pra tua cara, tipo, tentando entender o que tá acontecendo ali. Aí, com o tempo, ela entende. E é um belo dia que você percebe que tá entendendo tudo, que tá dando certo. Aí você chora de emoção, aí você quer falar mais, aí vira uma doideira. Mãe, né? Mãe é uma beleza. Posso colocar os filmes em inglês desde sempre para bebê? Sim, assim, quando a gente fala de telas, é complicado porque a gente tem que levar muita coisa em consideração, né? Você pode, assim, quem sou eu para falar que não, né? Aí você tem que ver outros especialistas falando questão de tempo de tela, questão de... Que nem a Sophie, até 1 ano, a gente virava, ela não assistia TV, a gente virava ela. Nossa, bebezinha, quando ficava no chão, assim, eu sempre virava ela para ela ouvir a musiquinha e tudo mais. Aí depois de 1 aninho a gente foi controlando, foi deixando. Hoje em dia ela já assiste mais, viu? Já assiste mais TV, mas aí leva em consideração também tempo de tela, não deixa muito exposto a TV com 1 aninho. Deixa mais musiquinha mesmo. Quantos anos você falou? 1 ano, né? Sempre bebê, o seu bebê é o de 6 meses? Quando a Sossô tava com 6 meses eu fazia isso, eu colocava ela no tapetinho, eu deixava muito as costinhas dela esticadas, ou fazendo aquele exercício da barriga, de deixar de bruços, sabe? Que é muito bom para as costinhas da criança, inclusive. Aí eu deixava ela lá um tempinho quietinha, a TV rolando um videozinho, uma musiquinha, e só. E aí cantava e tudo mais. Então, vê direitinho mais como vai ser a questão de telas na sua casa. Mas sim, sempre em inglês. Como fazer para não confundir a cabeça da criança de 1 ano? Eu falo inglês e não falo português, você não confunde. A criança, ela consegue absorver, ela consegue diferenciar. Você pode ter certeza que ela tá sabendo que você não tá falando português. A partir da... Já começa aí, né? Você não vai confundir a criança. Ela precisa se acostumar com aquele novo som. Só isso. A partir do momento que você começa a falar inglês, que é ainda muito novinha, tem 1 ano, é muito novinha. Antes dos 2, a criança não tá muito formada ainda a base da língua nativa dela. Ela não tem completamente formada a base do português. Então, ao primeiro instante, ela vai estranhar um pouquinho, mas ainda é uma idade super fácil para fazer, você não vai confundir. Tem como. Os sons da língua, do inglês e português, são completamente diferentes. Então, ela vai saber que você está falando uma língua diferente. E você vai que vai. E continua falando plena. Porque 1 ano é muito novinho ainda. Muito. Continua falando como se estivesse falando português mesmo e a criança vai absorver. Eu falo isso porque eu sempre dou o exemplo da minha vizinha aqui, Helena, que inclusive faz, acho que, sei lá, quanto tempo que eu não vejo. Menos de 1 mês, um pouco, mas quase 1 mês. Mas ela tem 3 aninhos e quando ela tá aqui com a Sossô, pra eu não simplesmente cortar e falar português o tempo todo com a Sophie, eu falo em inglês com ela. E desde o começo a bichinha aceitou numa boa. Eu vou fazendo comando, vou falando comando, e vou puxando a mãozinha dela e vou mostrando o que é aquilo que eu tô falando. E isso, ela vai tudo. Ela me responde. Nossa, gente, o que aquela menina me responde, assim, ela me responde em português, obviamente, porque nenhum dos pais dela fala inglês. O único contato que ela tem é quando ela vem aqui. Mas ela me entende, ela entende tanta coisa. E aí alguns comandinhos
Ela já atende numa boa, na casa dela ela usa bless you ao invés de saúde, ela fala pipi e pupu ao invés de xixi e cocô, e vai indo. A mãe dela tem hora que manda mensagem e fala, Carol, pelo amor de Deus, o que minha filha tá falando? Então, assim, 1 ano ainda é muito novinha, e não confunde. Esse negócio de confusão, deixa eu explicar pra vocês. O que as pessoas chamam de confusão? Code mixing, code switching. O que é o code switching? É a troca de código. Código é língua, tá? Então, português é um código, inglês é um código. Língua. O que acontece, principalmente quando você começa com o bilinguismo mais tarde, tá? Quando você começa com uma criança que já tem a base do português formada. A criança tende a trocar o idioma, tá? Aliás, perdão, o cold mixing é mais fácil de acontecer com uma criança que você começa o bilinguismo depois. O que é o cold mixing? Misturar módulos da língua em uma mesma frase. O que são módulos da língua? Porque a língua não é só vocabulário, né? Tem gramática, tem construção, tem muita coisa ali por trás da língua. Então, o que a criança faz? Cold mixing é quando você mistura módulos da língua em uma mesma frase. Vou dar um exemplo da Sophie. Barefoot. Barefoot é descalço em inglês, tá? Aí um belo dia, estamos lá todos descalços em casa. A Sophie olhou pro pai dela, descalço, e falou, papai, você tá barefootão. Ou seja, descalção. Tipo, como se ele estivesse, né, aumentando. Aí ela falou, você tá barefootão, a mamãe tá barefoot e eu tô barefootinha. Então, o que ela tá fazendo? Ela tá trazendo um módulo do português pro inglês. Ah, então, aí você pode fazer isso. Tem várias formas que você pode misturar, fazer esse code mixing, tá? O code switching é quando você começa a falar em uma língua, troca para outra, depois volta para outra com a maior naturalidade. Isso aí é uma estratégia do cérebro mesmo, porque você usa aquela língua ou aquela palavra que faz mais sentido para você na hora. Então, assim, eu fui comissária de bordo. Quando eu estava no avião e tinha outros brasileiros, às vezes tinha alguma piadinha interna, alguma coisa, e no meio do inglês fazia mais sentido, porque a gente falava inglês, obviamente, perto de outras pessoas, mas fazia mais sentido ali falar em português. Aí a gente tentava explicar o que era, porque a tradução não fazia sentido. Entende? Então, esse code switching pode acontecer por diversas razões, tá? E aí, quando isso acontece, principalmente com uma criança, os pais ficam assustados, eles acham que a criança está confundindo, acham que vai atrasar a fala e tudo mais. Aí, o atraso da fala também, que o pessoal fica com medo. Quando você começa com o bilinguismo com um bebê, né, ou antes dele ter essa língua, a base da língua portuguesa formada, ai, calma aí, preciso beber água, gente. O que eu tava falando? I forgot, olha que doido. Quando você começa a falar com o bebê, o que eu tava falando, gente? De atraso de fala, né? Deixa eu ver as mensagens aqui. Períodos sensíveis, Maria escreveu pra salvar. Sério, períodos sensíveis, Maria Montessori. Leia, vocês vão ficar apaixonados. E aí é muito mais pensar nos períodos sensíveis que a criança tá do que na idade, sabe? Às vezes não é a idade, é o período que ela tá. Adoro suas dicas. Quais exercícios você indica para fazer com o bebê? Ensinar cores, etc. 1 ano. Então, quando a Sophie estava com 1 ano, foi exatamente aí que eu comecei com cores, shapes, fazia muito cores e shapes. E aí você explora tudo. Cor, shapes, você mostra. Cor e forma, de tudo. De tudo. Aí você começa a ensinar nome de animaizinhos, som dos animais, tá? Aí quando você ensina cor, você ensina as cores primeiro, depois você começa a perguntar what color is it? What color is it? What color is it? Pra tudo. Sai na rua e vai ensinando assim, what color is it, babe? What color is it? Outra brincadeirinha pra ensinar nessa idadezinha é o I spy. I spy. Eu espio. Aí eu saía com a Sophie, gente, vou procurar vídeo, era a coisa mais linda do mundo. Fazia um cotoquinho ainda, pinguinzinho andando, e eu ficava I spy with my little eye, que é eu espio com os meus olhinhos, something, e falava a cor. É tipo, eu espio com os meus olhinhos alguma coisa azul, vermelho, bababá, e saía aqui no condomínio com ela. E aí ela fazia assim, ó, bem cotoquinho, com a mãozinha, e ela ficava, e ela ama esse jogo até hoje. A gente tá no carro, eu tenho que brincar do I Spy. Ela vai procurando na rua, sabe? I spy of my little eye something pink, ela apontava. Spy of my little eye something blue, ela procurava, assim.
Então, ela ama isso e eu comecei a fazer isso com ela desde um aninho. Então, um aninho foi cores, shapes, som dos animais. What does the cow say? What does the sheep say? What does the pig say? Também tem um vídeo, inclusive, acho que no Instagram mesmo, se rolar, tem um videozinho dela fazendo todos os sons dos animais, tá? Então, tipo, que doido, eu tava falando de atraso na fala, né? Ah, tá. Atraso na fala. Deixa eu voltar aqui que a Carol se perde maluca. O atraso de fala que as pessoas teimam em, né, achar que isso é atraso na fala é, na verdade, um micro atraso e não na fala, mas na produção de palavras. Por quê? Na produção de vocabulário, né? Por quê? Uma criança que nasce bilíngue, tá ouvindo desde pequenininha, ela tem essa dupla representação. Então, assim, é muita coisa para ela absorver, o que faz muito bem para o cérebro, tá? Esse esforço todo que a criança faz para absorver faz muito bem para o cérebro. Tá? É para o desenvolvimento da criança e tudo mais. Porém, essa dupla representação de tudo, a criança acaba demorando um pouquinho mais para adquirir a mesma quantidade de vocabulário que uma outra pessoa, que uma outra criança da idade dela. Isso é atraso na fala? Não. Atraso na fala é quando uma criança tem 1 ano e meio, mais ou menos, e não fala nada, mais nenhuma palavra. Ele acontece por causa do bilinguismo? Não. Porque se a criança tem atraso na fala, ela não fala nada em nenhum dos idiomas e não é por causa do bilinguismo. Então, se ela fosse monolíngue, se estivesse sendo criada como monolíngue, ela também teria a mesma coisa, ela também teria esse atraso, entende? Então, assim, quando você tiver dúvidas, qualquer tipo de dúvida em relação ao desenvolvimento da fala do teu filho, você precisa procurar uma fono que entenda de bilinguismo. Isso é papo sério. Isso é muito papo sério, tá? Porque diploma, maravilha, né? Ter diploma. Mas você precisa se atualizar. Aí você decide por criar um filho bilíngue e procura uma fono que nunca ouviu falar de bilinguismo. Qual que é a primeira coisa que ela vai te falar? Ah, é por causa do inglês. Corta o inglês, não fala mais. Vamos trabalhar aqui o português. Que não faz sentido nenhum. E aí você não precisa acreditar em mim, porque obviamente eu não sou fono, mas tem fonos incríveis que você pode, que te provam isso, que fazem conteúdo incrível no Instagram. Tá? Uma delas é a Fonolingue, que eu sempre indico que eu sou apaixonada pelo Instagram dela. É fono.lingue, se não me engano, tá? Aí você precisa procurar uma fono que entenda sobre o bilinguismo. Então, assim, um medo de atraso de fala e achar que o atraso de fala é causado pelo bilinguismo é mito antigo, tá? É mito antigo, tem diversas pesquisas que provam o contrário, que provam que se uma criança ser propícia, se uma criança for propícia a ter atraso de fala, na fala ela vai ter nos 2 idiomas, tá? Então, outro mito. Como substituir o uso do let's? É tipo um vício. Let's play, let's take a shower. Cara, eu não vejo necessidade para substituir, principalmente com criança. Você pode fazer em forma de pergunta, que é o shall we? Shall we? Ou vamos? Né? Eu uso muito let's também. Eu não acho que seja vício. Eu acho que é só uma coisa que é vocabulário que você acaba usando muito com a criança, né? Então, eu não me preocuparia com isso, não. Aí uma forma de você substituir isso é fazendo a pergunta, ao invés de ser a afirmação, que o let's é sempre afirmação, né? Let's have a shower. Let's go have a shower. Let's have a shower. Aí você pode fazer forma de pergunta. Shall we go? Shall we go have a shower? Tipo, vamos, que aí você muda, né? Mas eu não... Cara, zero preocupação com let's. Verdade. Então, eu acho que muito com criança a gente acaba usando muito, né? Tipo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. É hora disso, é hora daquilo. Muito vocabulário que usa com criança. Aí eu troco por pergunta mesmo. Porque aí o let's é afirmação mesmo, né? E aí, pra fazer a pergunta, você usa o shall we. Shall we? Eu gosto também. Sabe uma coisa que eu ia falar pra vocês super pesquisarem também? Assim, que é... Cara, a partir do momento que você começa a estudar sobre o bilinguismo, você se apaixona. E como eu sempre falo em todas as lives, não acreditem em mim. Procurem saber. Não é o que a Carol fala. Procura saber. Tipo, a Carol, você pode falar quem é a Carol, né? Tipo, não é o que eu falo. Então, faz pesquisas rápidas. Tipo, benefício do bilinguismo na infância. Faça neurociência e bilinguismo. Procure sobre neurociência
e bilinguismo. Procura, leia um pouquinho sobre neuroplasticidade. Leia essas coisas que eu tô falando pra vocês. Porque eu falar é fácil, né? Tipo, não simplesmente acredite em tudo que eu tô falando. Vejam com os seus olhinhos mesmos. Pega o Google, abre rapidinho, depois sai dessa live, procura neurociência e bilinguismo. Neurociência e bilinguismo infantil. Neuroplasticidade na infância. Período sensível de Maria Montessori. E procure não é um website, não é um blog, né? O blog da fulana e tal. Procura, leia sobre. Tipo, se apaixone por esse mundo mesmo, porque o processo fica muito, muito mais fácil. A partir do momento que você tem plena confiança daquilo que você está fazendo. E não é plena confiança no inglês. Ah, não, precisa ser fluente primeiro. É plena confiança no processo. É saber sobre o processo, é entender o processo. É saber que conta muito mais você se dispor a expor a criança ali consistentemente, com qualidade, né? Porque não adianta, não é exposição, né? Qualquer coisinha, colocar TV. Mas é com qualidade, se você se dispõe a isso. Leia sobre o processo, leia tudo que vai trazer para o teu filho. Leia sobre as funções executivas na infância, como que altera, o que melhora. Leia mesmo, sabe? Então, assim, eu gosto de bater um papo aqui, abrir a live e falar tudo, porque eu recebo essas mensagens, esses teminhas que eu tô trazendo para vocês. Eu recebo mensagem, é dúvida, é pergunta, e é mais ou menos sempre a mesma coisa, assim, tipo, são as mesmas dúvidas. Então, o bilinguismo não é cultural, né? Não é cultural a gente ser bilíngue desde a infância aqui no Brasil. Então, super normal que as pessoas desconheçam que tem esse medo, porque tem muita gente que tem medo por causa de mito antigo mesmo. Entendeu? Mas assim, hoje em dia tem muita pesquisa legal para ler, muito artigo científico legal para ler. A maioria dos artigos científicos que eu leio são. Cara, eu acho que não tem nenhum em português, pra ser bem sincera. Todos em inglês. Eu vou ver se eu acho algum em português, aí eu mando para vocês no Telegram, que é muito legal. E é muito legal você ter a plena consciência daquilo que você está fazendo, sabe? O bem que você está fazendo para o cérebro e tudo mais. Inclusive, tem pesquisas com imagens, assim, do cérebro, sabe? Comparando o cérebro da criança monolíngue com a da criança bilíngue e tudo mais. Então, não é que assim, então a criança bilíngue é melhor do que a monolíngue. Não. Mas são áreas do cérebro que são trabalhadas na criança bilíngue que a da monolíngue não. Então, assim, se você for pensar em desenvolvimento, no bem que você está fazendo, você só tem a ganhar. Sério, a criança só tem a ganhar. Criatividade, a criança fica muito criativa, muito empática. Mas por que ela fica criativa? Cara, imagina, ela precisa controlar ali o cérebro dela. O cérebro faz um esforço gigante para pensar em duas línguas, né? Ela tem que aprender a solucionar problemas em inglês, aprender a solucionar problemas em português. Ela vai passar por diversas situações ali na vida dela, em inglês e em português. E o cérebro está constantemente trabalhando para ela fazer isso nos dois idiomas. A criança fica mega criativa, ela consegue resolver problemas muito mais facilmente do que uma criança monolíngue. E, cara, isso é muito real, assim, é muito real. Que mais? Habilidades matemáticas. Tem estudos também que mostram, né? Que a criança, quando adquire uma segunda língua desde a infância, na hora que ela é mais velha, que ela vai fazer testes, ela vai participar de testes em faculdades e tudo mais, as notas dessas crianças, né, que eram bilíngues desde a infância, que são bilíngues desde a infância, sempre são maiores em questões matemáticas, em áreas matemáticas e literatura. É muito doido, assim. Então, são benefícios que, se trabalhados consistentemente, obviamente, então não é você ser bilíngue por um ano e depois nunca mais usar. Então, para esses benefícios acontecerem reais, assim, para a vida, é preciso ser trabalhado ali todos os dias, né? Mas aí os benefícios vão para a vida, tá? Outro benefício que imagina uma senhorinha, um senhorzinho, né? Já na idade bem avançada, que corre riscos, né? Corre riscos, mas tem tendência, tudo mais, a demência, Alzheimer, tudo mais. O bilinguismo atrasa em até 6 anos qualquer tipo de sintoma relacionado a demência e Alzheimer, porque o cérebro foi constantemente trabalhado a vida inteira, desde a infância, a pensar em 2 idiomas, a resolver problemas em 2 idiomas, a ser criativo em 2 idiomas, a brincar em 2 idiomas.
Isso envolve muito esforço do cérebro, e isso não é uma coisa ruim, isso é, na verdade, uma coisa muito boa, tá? Então, assim, inclusive foi a Louise do Sou Bilíngue, falou esses dias que ela tem uma escritora que ela gosta e fala que não existe remédio nenhum no mundo que atrase doenças neurodegenerativas como Alzheimer e demência em até 6 anos. Não existe, só o bilinguismo mesmo. Só que para isso acontecer, obviamente tem que ser usado, né? Principalmente porque se você aprende 1 ano e depois não usa mais, você não está exercendo função nenhuma ali no seu cérebro, você não está fazendo nada com ele, né? Foi só informação absorvida. Então por isso a importância da consistência também. Não é ser bilíngue só por 1 ano e depois parada, é pra vida, isso é pra vida. Cadê? Eu tenho uma preocupação, às vezes, de falar algo errado gramaticalmente mesmo, e meu filho irá aprender errado. Cara, calma aí, você falou mais alguma coisa. Com a vida ele irá aprender da forma correta, certo? Isso é muito verdade, mas você não pode deixar de querer aprender, né? Peraí que eu já te respondo. Eu faço espanhol faz 2 anos, esse ano talvez eu comece a fazer inglês também. Inglês abre portas, meu amor, faça mesmo. Calma, que a Carol faz muita coisa mesmo. Ah, tá. Se você ensinou alguma coisa errada e você percebeu o seu erro, você aprendeu eventualmente que aquilo estava errado, você consegue corrigir. Se você não aprendeu, você não percebeu que aquilo você ensinou errado a sua vida inteira, e eventualmente ele irá aprender, claro. Mas assim, não tenha medo de errar e de aprender que você errou. Uma criança mais velha, o que você faz? Você mostra para ela que você errou, porque isso, vocês não têm noção do quanto isso é importante para uma criança ver que você errou e que você falou do teu erro e que você tá ali mostrando para ela qual que é a forma correta. Uma criança mais velha, tá? Ela vai se sentir muito segura de errar. Tudo bem errar. Entende? Aí você vai tirando todo o estresse e a ansiedade da criança para aprender um segundo idioma. Primeiro ponto. Segundo, uma criança mais nova, você não precisa nem falar que você errou, até mesmo porque você não vai explicar isso para uma criança mais nova, né? Mas você vai criar oportunidades para aquela criança ouvir aquilo várias e várias vezes. Porque às vezes ela já adquiriu, né? Qualquer forma que você tenha falado, alguma frase, alguma estrutura gramatical, talvez ela tenha adquirido aquilo de forma errada, né? Aí, se ela adquiriu aquilo de forma errada, você precisa dar oportunidades, mais oportunidades, para ela ouvir a forma correta. Eventualmente, ela vai pegar a forma correta. E, às vezes, você vai ensinar errado, mas os bichinhos são tão espertos, que a gente tem que tomar cuidado para eles não saírem na nossa frente. Porque, às vezes, você ensinou errado e com um desenho ali que ele assistiu meia hora, ele já pegou primeiro do que você. Aí, você vai perceber só depois que você é que estava falando errado. Tá? Isso é muito doido, acontece. Sophie mesmo, a Sophie corrige pronúncia de quem vai falar com ela em inglês, meu bem. A Sophie tem 2 anos e meio e a bichinha corrige pronúncia, fica nervosinha. Minha mãe não fala nada de inglês, né? E minha mãe fica com ela pra mim à tarde agora, esses dias. E minha mãe vai tentar falar alguma coisa com ela em inglês e ela perde até a paciência, viu? Ai, vovó. Tipo, tô te ensinando, né? Você não aprende? Pra eles é muito rápido, fácil. Quero participar do Telegram. Gente, o Telegram tem 2 canais. Tem um canal só para a jornada da criação bilíngue e tem um canal do Little Bilíngue normal, que eu mando material lá, quando preciso de algum material complementar, alguma coisa, eu acabo mandando lá, porque fica mais fácil, todo mundo tem Telegram hoje em dia. Mas aí tem 2 canais. Tem o Telegram do Little Bilíngue mesmo, que sempre teve, e tem o canal da jornada, que é só para jornada. O que você acha de ensinar espanhol e inglês ao mesmo tempo? Mesma coisa, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Você só precisa ser organizada o suficiente para você expor a criança devidamente aos 2 idiomas, tá? Como que é o Instagram deles? Acho que é Bebê Trilingue. Mas tem a cotoquinha de gente lá, 3 idiomas já. Então, assim, aí você só precisa você precisa expor a criança, né, consistentemente aos 2 idiomas. Aí vai precisar de um pouquinho mais de organização da sua parte mesmo, você pode cuidar dessa parte de inglês e espanhol e deixar alguém para falar só o português, ou, no caso, sei lá, seu marido fala espanhol, você fala inglês, um fala espanhol, outro fala inglês, e deixa que a criança aprende com as outras pessoas, outros familiares português, sabe? Tipo assim, então é muito de organização. Saber que no final que você precisa de exposição nos 2 idiomas.
assim, interação nos 2 idiomas e tudo mais. Mas, poxa, ótimo. Até os 6 anos, então, gente, é muito fácil. A criança consegue aprender até 5 uma vez, tá? Você não tem canal no WhatsApp? Não, no WhatsApp é só aqueles grupos lá, mas não, só Telegram. What else? Não deixem de fazer essas pesquisas que eu falei pra você. De novo, não acredite na Carol. Vai lá e pesquise mesmo. Aprenda. Muito legal saber sobre. Ó, neuroplasticidade na infância, neurociência e bilinguismo, bilinguismo na infância, benefícios do bilinguismo na infância. O que mais que eu falei pra vocês? Períodos sensíveis. Maria Montessori. What else? E aí, quando você entende sobre os períodos sensíveis, você consegue saber como começar direitinho com cada idade, tá? Você consegue ser criativa ali, pensar direitinho para começar com cada... Que não é idade, eu não gosto de falar de idade, eu gosto de falar de período, né? Aí você consegue ser criativo lá, falar, bom, beleza, né? Se meu filho está nessa fase de cheiros, eu vou fazer brincadeirinhas com ele, com cheiro, com textura, com gosto, vou começar o inglês assim. Então, sabe, é muito de pensar na fase que o seu filho está. Salva a live, eu salvarei. Quer dizer, mentira, eu não vou salvar não, postarei one day. Postarei em breve, mas eu não deixo a live salva em seguida. O que mais que eu ia falar? Será que tem mais coisa para falar para vocês? Quem tem any questions? Deixa eu ver se aqui pergunta. Sonho. E é isso, gente. Acho que eu falei muito. Se alguém tiver alguma pergunta, me fala. Cara, deixa eu falar. A gente fala muito de bilinguismo na infância, né? E quando a gente fala de bilinguismo na infância, acaba focando mais na primeira infância. Mas não é por isso que depois da primeira infância, o teu filho não pode aprender. Primeira infância, nascimento até 6 anos, tá? Essa é a primeira infância. Ah, Carol, meu filho já tem 7. Perdi a janela de aprendizagem. Aí a gente fala de janela de aprendizagem, que é isso, né? A criança está num desenvolvimento muito doido até os 6 anos de idade, com linguagem, movimentos, tudo mais. Até os 3 anos é um pico gigantesco, assim, de aprendizagem mesmo, né? De conseguir absorver coisas novas ali muito rápido. A criança está aprendendo muita coisa muito rápido. Né? Mas depois dos 6 anos é impossível? Óbvio que não. Nunca é impossível. Todo mundo pode ser bilíngue. E se todo mundo pode ser bilíngue, é independente da idade. Tá? É impossível falar para você que, não, porque seu filho já tem 7, não dá. Muito difícil agora. Porque não é assim que funciona. Qualquer pessoa pode ser bilíngue. O que vai acontecendo é que o cérebro vai mudando. Né? E aí você precisa pensar em estratégias para continuar mantendo aquele aprendizado muito natural. Tá? Para continuar, para focar um pouquinho mais em aquisição, tá? O que é adquirir um idioma? É adquirir igual adquirir o português mesmo, dessa forma mais leve, mais natural e tudo mais. Então, o que vai mudando são estratégias de introdução, como eu falei, tá? Então, não é impossível, vai mudando muita coisa com a idade, né? A criança vai ficando mais resistente, talvez, então depende muito de muita coisa. Personalidade do seu filho, temperamento, vai infinidade de coisa pra gente pensar. Mas impossível não é. E não é impossível porque um adulto pode aprender, né? Eu não falo pra você que você pode criar o seu filho bilíngue mesmo se você não souber inglês. Não faz sentido eu falar pra você que depois dos 6 não dá pra uma criança aprender, entendeu? Porque sempre dá. O que vai mudando é a introdução mesmo. É como você vai fazendo aquilo. Que a criança vai criando mais resistência. Enfim, são muitas coisas que a gente precisa levar em conta. Aí, Carol, não consigo fazer esse esquema de aquisição, né? De falar todos os dias, muita exposição, bababá. Então, não posso fazer? Claro que você pode. Você pode fazer visando a aprendizagem, que aí a aprendizagem é mais é separar um tempinho ali e ensinar alguma coisa e tudo mais. Mas quanto mais exposição você tiver, mais fácil, né? Para aprender. Então, sempre dá de acordo com a tua realidade, com o que for leve para você, para a criança. Como iniciar com uma criança de 5, quase 6, se não fala nada inglês?
Não, mesma coisa, gente. Ó, a criança de 5, 6 anos ainda tá muito na pegada de linguagem, muito na pegada de movimento. A criança ainda tá brincando demais. Pensa na rotina da criança. Vai, uma criança de 5, 6 anos. Todos os dias a criança vai lá, levanta, toma café da manhã e depois a criança gosta de fazer o quê? Aí a gente consegue introduzir o inglês no café da manhã. Depois disso, o que a criança faz? Ah, ela gosta de brincar na casinha que ela tem da Minnie. Ah, então beleza. O que a gente pode ensinar ali, já que ela gosta de brincar de casinha? Então é muito aproveitando as oportunidades e incluir nas rotinas que o seu filho já faz mesmo, sabe? Então é focar nele, total. Qual que é a rotina dele todos os dias? O que ele faz todos os dias? O que ele gosta de fazer? É o que eu sempre falo, se uma criança gosta de dinossauros, você aproveita que a criança é obcecada por dinossauro, aí você começa a ensinar sobre dinossauros em inglês, você ensina a cor do dinossauro em inglês, você pega uma atividadezinha lá e fala, putz, meu filho tem uma atividadezinha, não, às vezes a criança tem coleção de dinossauros, você pega o dinossauro e começa a ensinar as cores do dinossauro em inglês, aí você começa a mostrar o que é alto, o que é baixo, qual que é o maior, qual que é o menor, qual que é mais gordinho, qual que é mais magrinho, sabe as cores? Começa pelos interesses da criança, totalmente pelos interesses. E aí, né, você precisa ser criativa ali, é por isso que eu falo, ninguém melhor do que a mãe para usar esse jeitinho de mãe ali para colocar o inglês. Então, é pensando no teu filho. Coloca na cabeça que não tem ordem, tá? Você não precisa começar por what's your name, você não precisa começar por how are you. Não existe isso. Tá? Então você pode começar por onde você quiser, desde que você comece focando no teu filho. That's it, guys. Thank you so much for watching. I'll see you tomorrow. Yeah? And I'm gonna end it right here. I'll see you later, alligator. Bye.